Pregação do pastor Albino Colituna, da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, os tocoístas, anciãos conselheiros da Direção Central, no Ambo, aos 16 de maio de 2021. Ano da Graça e da Misericórdia de Deus. Ombemboai Congelo. Paz, igreja. Ombemboai Manamasuku. Paz aos filhos de Deus. Ombemboai Nolimwe Kusoma. Aos eleitos ao reino dos céus, paz. Tulilama Kalungi. Mais uma vez nos saudamos. Bom dia, igreja. Kalungi Manamasuku. Bom dia, filhos de Deus. Vakatalahari Mungana Kalungi. Aos consofredores na palavra do Senhor, bom dia. Watalama Kovasoye Congelo Riangana Yetu Yesu Cristo Munovoluari. Estamos em pé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diz o pastor, Ocho tutene okutenisa chimeko chipa ochetu chokutwala ondaka. para que possamos dar por encerrar a este capítulo concernente ao nosso culto de hoje. Tete tuimbalo panduku Yehova suku. Antes damos graças ao nosso Deus, Omuna chimechetu Yesu Cristo. ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Achovo chilelembia okola. assim como o Espírito Santo. Vana vatava lokutuiha ungusu. Hacho kumone hakulo kwa misako upange. Aqueles que aceitaram e permitiram que mais uma vez estivéssemos aqui para darmos mais avanço com este trabalho. Tukasivoluari. Estamos no mundo, Oluari lohari. um mundo de sofrimento, Oluari loakuvela. um mundo de doenças, Oluari lovina vingi um vingi. mundo de várias outras coisas. Pole puluvia lichatava. Mas este momento foi oportuno Agudi e tuongoloka. que estivéssemos reunidos Lokutenisa vari imwe onjanja. para cumprirmos mais uma vez, Yokusiva ya ndugo ya suku. celebrarmos o santo nome do Senhor, Unao kwete osapio vimwenyo vyetu. aquele que tem a chave e o código das nossas Unao vidas, tuendisa. aquele que nos conduz, Unao tupegelisa ayo aquele tupasula. que nos faz repousar e nos faz levantar pela manhã, Unao tata olo mahimietu. aquele que cuida dos nossos passos, Watava okutitweya. permitiu que estivéssemos mais uma vez aqui Damwe reunidos. watimbali yeya. Mesmo os corpos lamentam, Olela chima chutuchuwisa konyima. mas nada nos impede para avançarmos. Tulitumbika lokwa mama go kulinga uba. Nos comprometermos em fazer o trabalho. Ocho chalumingu chetali. Assim, este domingo, Ocho vakristão vosi vana vakwa Yesu etali vasambilia. todos os cristãos seguidores de Cristo estão o santificar. Momo liakala etali, liakala etekende tali. Porque foi um dia como hoje, Sina Yesu ayelwi wavo kumala upange wa. quando Deus terminou e Cristo foi levado para os céus. Ala ayelwi wa achukila kilu chakala etekende tali. No dia da ascensão de Jesus Cristo ao trono do seu Pai. Vokujula londandalinga vyakulo kilu liewe nokupange wa hewapo wayula wachukila. Oko kunda kukasisha. Quando venceu todas as dificuldades e então seguiu, foi ascendido aos céus junto à casa do Pai. Ocho uvangi una tukasanga keliulu lya apostolo kapitulu katete nimbuye kutanga yeche atoke ekwina mosi. Okuoko kuli uvangi watu. Paz, igreja. Vamos testemunhar estas palavras no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9 até 11. Diz a palavra: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, e os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Amém? Amém. Ombemboa.
tukatanga kelimi yo lyumbundu ondaka ipopia keligulu lyovilinga lyovapostolo ati eci apopia ovina evi osimbu wakalalo kuvanja ocho wayelwiwa kwenje elende lyotikula kovaso avo osimbu vakala lokutalukila kilu eci anda eci aenda alume vavali vava vawala uwala uyela valinga vati alume vagalileya nyehe utailili okuvanja vilu Yesu wopopia pokatikene yu wayelwiwa kilu ndeci womoli okwenda kilu hacho eyavali. Amém. yakala etegende tali Foi num dia como hoje, Yesu wokwendisa upange wahe chakamala wayula depois de conduzir os seus trabalhos e assim venceu, yapa wayelwiwa e foi elevado aos céus, wanda kilu foi à casa do Pai, unalaka kutiuka aí onde há de voltar pela segunda vez. omoni acho Portanto, lolo ndaka com evi estas palavras, ocho twatena okupa mo chiso china o utayo mutukandela conseguimos alinhar então aquilo que será o nosso sermão, inaikakala osapio ndaka okuti aquilo que será a nossa palavra, a nossa chave da pregação. yapopya ati Yesu wayula letuvo tuyula Aquela palavra, o nosso tema diz: Jesus venceu e nós também venceremos. momo Yesu okwenda kilu momo ayu Porque Deus, ao ser elevado ao céu, é porque venceu. Yesu okwenda kilu momo ayula ndakayulile ndawanda O nosso pastor pergunta: se Jesus não vencesse, iria à casa do Pai? omoni acho muomo twatena okupa ndaka ngati Yesu wayula letuvo tukwainko ndatwapandikisa tuyu E aqui onde está a nossa chave, a nossa palavra-chave: se Jesus venceu, nós também que o seguimos, assim venceremos. ocho Yesu ekeya Assim, a quando da segunda vinda de eyoyo Cristo, owowo wakala upange wa este era o seu trabalho. tutalingo Vejamos, olwali otemba kuti Yesu keile antes que Jesus aparecesse no mundo antes de Cristo, suku echalupanga assim que Deus criou o universo, lwakala chiwa o mundo estava bem. eci olwali lwakwanginawe kantu mmekonda lyomunu Assim que o mundo tomou do pecado devido à criação do ocho homem, yapo lwali lwakala okwenda ng'onto mu o lwanda mundo andou assim conforme poderia andar. ocho bokuya kwa Yesu Mas a quando da vinda de Cristo, eye wasapwira ele disse-lhes, ocho ukamoni omwenyo para que possam ver o Rei, a vida momo eterna, mukashokwendela ndeti omuhamoko este caminho não é certo. kuli bali omwenyo omwe wabelapo Há uma outra vida maior para além desta. yapo wakala okwapindisa Ele estava a os preparar. wakala okulongisa Ele estava ensinando. wakala okusapwila omwenyo wiya Ele estava a anunciar a outra vida olevo kwenda futura. kwacho muko kusapwila omanu Mas a quando da pregação deste evangelho ao mundo, walulu walele ng'oketeke lyacho eli lyahe lyokutyukira ele só via em especial o dia do seu regresso à casa do seu pai. momo wakunya kuti okuya kwaleluka okutyukira kuba Porque ele sabia que fácil era chegar à terra, difícil era sair. handite momwele bositu Mesmo na nossa vida carnal. umwenda wandako mbala yofeka kolwanda Meus irmãos, quando alguém vai à capital do país, lá em pamomulamo Luanda, opasa yokwenda yokutyuka kakwe é mais fácil ter a passagem para ir e difícil o bilhete para regressar. ocho ye wakala okusima oti nkaliende yapala okutyukira chikakala ndati Jesus perguntava dentro de si: agora estou aqui no mundo, como poderei voltar à minha casa de origem? momwe numbuli yokutyukira Porque o segredo do regresso yakala likapo só kuyula estava em ocho vencer. china twamwila twayebelako bisonehwa Por isso é que vimos nas Sagradas Escrituras akuti china ayonjo acho osi bando kulinga eye katambulwile kalingile ndo munu momo ndawalingile nda onepa acho yapa ndayapitanimo. por isso é que vimos em que várias foram as tentações e um conjunto de perguntas que lhes foi feito durante os vários julgamentos, mas nenhum deles ele respondia. momo walavo kaeteke lyacho lilikola ndeti Porque lyokutyukira Jesus só fazia menção, só aguardava
o dia do seu regresso. Ocho pai chavela pogari nene que sulilo yu cristão okuyula. Meus irmãos, melhor do que tudo para um cristão é vencer. Ocho tutanga go isonehwa. Vamos outra vez lermos nas Sagradas Escrituras, Si tulilo ria Yohano. no livro de Apocalipse de São João, no livro de Apocalipse, O capítulo 4. no seu capítulo 3, Onimbu yokutanga ya 5. no seu verso 5. Ocho pai tuyeva ava vakayula. Nyeti vakalingandati ava vakayula. Meus irmãos, vejamos o que acontecerá com aqueles que vencerem. Diz a palavra no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Hatia avayula vakawarisiwa uwalo uye. Os que vencerem lhes será dado vestes brancas. Amanjo opwe utugu atinye. Amados irmãos, que veste é essa que estamos a usar? Avavayula vakawarisiwa uwalo uye. Os vencedores lhes será dado vestes brancas. Continuando, a palavra diz: o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Owe wayula onduko yove keliuli omwenyo hayupi wako okoika. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouviremos na língua nacional Umbundo. Diz a palavra: Woyula owariswa ndomo onanga iela kwenje signori onduko yae verivulu liomwenyo nukula onduko yae kovaswa tate lokovaso ovangelo vaye wokasilo vatwi ayevelere chi espiritu lipopia lovakongelo. Amém? Ocho ponho chimaho chetu tuva cristão. Então nós os cristãos, a nossa palavra de ordem é: Ocho chimaho chetu choku yaka mwene toke chituyu. a nossa missão é lutarmos até recebermos esta coroa. Mumo sapio ndaka ikala ikasingo pokuyula. Porque a palavra-chave só está em quem vencer. Upange wosi ukwata ngoni manda woyula. Meu amado irmão, todo um trabalho só tem um bom pagamento quando Dechi você vencer. ye ayula. Assim, a semelhança de Cristo que No que venceu watiu kila kirukulama. e voltou ao reino do seu Pai Lava bobo kwanyi. e até aos seus Yaba seguidores. yula. Se assim vencer, Hatiba warisi walo nanga lhe biela. será vestido vestes brancas Olo nduko vyabo keliulu lyomwenyo kavitundi. e os seus nomes não serão riscados do livro da vida. Handi eliulu lyacho mweko kapitulu kacho hako. No mesmo capítulo diz, Tuteheliandi pochiaso chekwina la vivai. O capítulo kacho mwehako. no mesmo capítulo, no verso 12 diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Pai, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Em Umbundo, a palavra diz: Woyula ndulingisa onjuli vonembele yasukuyange lari mweteke atundamo soneha kokwaye onduko yasukuyange londuko imbo likola lyasukuyange hayo Yerusalém yokaliye itunda kilukusukuyange soneha vo onduko yange mwele vokwaye. Amém? Ya llevala. Percebemos, igreja? Olo humi nuevi vavitumango kwa bakayu. Estas promessas só foram enviadas àqueles que vencerem.
musone wati woyula owalisiwa uwalo uye. O livro sagrado diz que ao vencedor lhe será dado vestes brancas. Ochima ochikasirika pokuyula. A missão, a chave é só vencer. Ndengo cholingechi pole kwa yulile upange wacho walinga Meu waliwo. irmão, mesmo que tu fazes isto e aquilo, se não venceres, não será lhe dado a coroa. Yesu Kristu walamana momo wayula chosila chosi mulogolwa. Jesus ascendeu o reino do seu Pai porque venceu as provas do mundo. Tukashokupopya kokuyula. Estamos a falar no triunfo. Enamala masuku. Vós, os filhos de Deus, Tuyula katuyuli. venceremos ou não venceremos? Tuyula katuyuli. Lunene wahe tuyu. Com o seu poder venceremos. Venceremos ou não venceremos? Tengo hatukwa isuku ya Birahama. Só se não estamos a seguir o Deus de Abraão. Tengo suku na wandisira bamanji ba Israeli hayeko tukwa. Só se não estamos a seguir aquele Deus que conduziu o povo do Egito para Canaã. Daeya tukwa yi. Se é o mesmo Deus que estamos seguindo, tengo tukasinduti utumunyiwa. mesmo que nos pareçamos com uma árvore que é abalada pelo vento, Lopo tupandikisa vontuko yahe toke mas chituyu. nós estaremos firmes no seu nome e assim venceremos. Tukashokupopya okuyu. Estamos a falar do triunfo. Handike liulu lya chomwene No hako. mesmo livro, O capítulo ka chomwe no hako. mesmo capítulo, Handi tulupukilike kwina avivali la umosi. vamos no verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo. Uoyula hatindultawa kuti otumala lame uso. Yungo yula. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Woyula duia okutumalalame kochalochange. Ndomo amendayula kwenjenda tumala latate kochalochaye. Wokasila lovatui ayevelelechi espírito lipopia kakongelo. Amém? Amana masuku. Tuyule katuyuli. Venceremos ou não venceremos? Tuyule katuyuli. Venceremos ou não? Uoyula otumala langala usoma. Aquele que vencer vai se assentar no trono junto da casa do Pai. Tuvanjingo.
Vejamos. Ekyakala paloposi. Quando esteve na face da terra, Abakala okulongisa. aqueles que ele ensinava, Katilingi chiwo ky'okamoni ele usoma. dizia: façai direito o meu trabalho para que possam ver o reino dos céus. Okyo eyewe ya paloposi. Ele veio sobre a terra Okwechakolondalekwa okyapa kino tukula koputwa ati olokovite. ele veio trazer junto aos seus discípulos o convite para a Okyo festa. muhu wameyo wa mukristano watambulo chapa A chacho. cada seguidor, a cada cristão, recebeu parte deste convite. Chiyewala. Estamos juntos, igreja. Ekyo tembo yapitilile. Quando o tempo chegar para o Akuchowe boda, wayula. assim que venceres, meu Olekisango irmão, chapa chacho. você só vai apresentar este convite com a assinatura de Jesus Ekibatala Cristo. koha uweye mwene wayuna wakolidaliwa. Quando o porteiro, Wapanginyi okupango nepa quando o kusoma. porteiro na festa identificar o convite, reconhece que o convite é real e você pode entrar. Eyi wasapwila hati. Ele disse-lhes: Monomanulako kwenda. o filho do homem há de voltar. Okopongili ochituma. Ele vai preparar o lugar. Tuyevite popo. Estamos a entender bem? Monomanuenda. O filho do homem regressa. Okopongili ochituma. Vai preparar o lugar Nokyo kundikasi. para que onde eu estiver, Ene hako ukaka. estejai vós também. Tulipula. Nos perguntamos: Eyapa wandakiro. ele foi ao céu, Wayeluiwa. ele foi ascendido. Eyati okundikasi hako ukaka. Ele disse que onde eu estiver, vós também estareis lá. Ocho tutuka yeluiwa wabuti tukosangoko. Agora a pergunta é: nós também vamos nos levantar lá, que vamos lhe encontrar lá em cima? Eyewa bobyati okundikasi hako ukaka. Olham bem, prestam bem atenção. Ale hachoka bobya. Ele disse que onde eu estiver, estareis vós também. Tulako kuyeluiwa wabuti tusangoko. Mas o que, que vai acontecer? Afinal, vão nos levantar como ele Andi levantaram os tutalibobo. anjos. Também vamos Eye levantar. atamendilianga okundika ndikopongili ochituma. Ele disse que Okundikasi enyoko ukaka. eu vou Ocho primeiro. pochalombola ocho tutu yeluiwa watukosangoko. Aya Ele choko. disse que eu sou as premissas para entrar no reino. Eu vou primeiro. Depois, onde eu estiver, vocês também estarão comigo. Amanji. Caros irmãos, Ndaka yasukuyiwa. a palavra de Deus é muito boa. Ole hilombolo kanganu nene wa. Mas só com seu poder você vai compreender. Genda ndikopongili ochituma. Eu vou preparar-vos o lugar. Ochituma no chacho echi. Este lugar Okupongia uso. é preparar o reino para a governança. Ochisone wati. Usoma wowe gwi. Ele disse que Nechikiro. vem, Achopo. meu irmão, você quando está de joelho, você ora e diz: seja feita a sua vontade, venha o seu reino, assim na terra como. Chayongola Bem, okuti. atenção, era necessário que Ulete popo. as igrejas Tulikwai. Aleluia. Kiuki ochipepi vosi. voltemos à proximidade. Eyati ngenda. Ele disse: eu vou, Ndikopongili ochituma. vou preparar o lugar. Okungasi. Onde eu estarei, Hako ukakala. estareis vós também. Chilombolo kandocho. Significa, Usoma wacho wahe. este reino de Cristo Akuchiulaka okuyapalo que posi. há de vir na terra, Chani okukopongira okokiri. é preciso preparar distante lá no No céu, kiecheya. para que quando ele deixar com os anjos, Olokalawo. ele deixe com este reino, Chiyevala. assim na terra como. Ndawopongire palo posi. Agora vamos analisar, com essa bagunça que a terra tem, Ndachatava. acha que Jesus teria tempo para preparar o reino aqui na terra? Tupiolumapu kwechituletelo wa. Vamos tirar exemplo as vicissitudes do mundo. Ochombyali yetu wotungolo njocho manu wakalemu. O governo está a construir centralidades, condomínios. Umwe kakwete onjo. O homem que não tem casa faz o Akukivoli quê? kuminya onjo. O governo lhe prometeu uma casa, né? Oyongola kuti ndengo hayapwile yongolo kwilu. O homem mesmo que a casa não está robocada, não tem energia, já quer mudar de Ndengo não tem balikati casa. ha. Pakamba ti ha. Amendiluka ngomomo sikwetyo.
O governo diz, oh meu senhor, ainda não meti energia, não meti água canalizada. Ele disse, eu quero mudar, não tenho casa. Ngala wachivanja haa usoma wacho ndema ya ukala palaposi hapoko upongi. Jesus Yachija wembwacha disse, omanuwe abalengalalako. Si. Umwani yosima oukanyanako chimwe chikaso kutungu soma. se Jesus preparasse o reino aqui na terra, o homem tão bagunceiro que é, já estaria a espreitar lá no próprio quintal e começar a roubar lá algumas comidas. Chiewala. Ele wapopia ondakae. Ele disse na sua palavra. Inatusanga kwa wanjiwa wa Mateo. Ele, quando lemos o livro de São O Mateus, capítulo akunya marina kwano nimbuye kutanga akunya tatu. no seu capítulo 24, verso 30. Mateus 24, verso 30 a 31. Diz a palavra do Senhor: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ulamba wacho unakasho upongi yoko kiru echeya iyala. Olwali lupongo liwa chiyuka lika ulamba wae. Una wapongi iwo kwa kuti apa wapongi ila umundu kashimwi. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O tuma vangelo vai elondaka e alua e olumbeta, no que onde bukiso yamolomunu ituluka kilu kwenje apataosi okilulieve alila vamola molomunu wili la valende okilu lunene ulamba walwa otuma ovangelo vayelondaka yalua yolumbeta kwenje vongolola avavaye va noliwa tunde kolofeka vikwala tunde ke sulilo lilu toke ke sulilo likwamo. Amém. Genda hopongilio chitumalo. Osiku yacho yosi yoku kiluoga chipongia. Vou preparar o reino, meus irmãos. Passaram-se quase 1000 anos desde que Jesus foi, não é? Então está a ser edificado o reino lá em cima. Ele está a preparar para que quando deixar com a sua glória, os escolhidos serão ajuntados e o homem nunca viu antes. O céu vai mostrar o sinal da vinda do Filho do Homem, junto com a sua glória. Há anjos puxando isto para a terra. Está a descer o reino dos céus, cheio de glória, cheio de ouro. Aleluia. Portanto, caros irmãos, isto não é fácil assim. Não é fácil para que o homem chegue à vitória. Jesus, quando deixou na face da terra, não deixou nada. Ele esclareceu, anunciou tudo. Ele disse a palavra: não se alegrem. A minha vinda na terra não trouxe paz. Eu trouxe
conflitos entre os neno homens. sinda neno sipata. Eu trouxe a espada Ulamba ao homem. wia noke. O reino virá depois da Pole chilandi espada. na nena osipa. Mas eu ainda trouxe a vara, trouxe a espada. Da nene katangisa. Eu trouxe as complicações. Tutangi. Vamos ler Wanji wa Mateo. o mesmo Evangelho de São Mateus, O capítulo equim. no seu capítulo 10. Onimbuyo kutanga ya kunya tatu lavi kwana. Mateus 10, verso 34. Toke a kunya tatu lechea. Diz a palavra do Senhor: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por mim, por amor de mim, achá-la. Tuyeva kerimu liumbundu. Koka soki hoti weya okunena ombembwa kilulieve. Si sheirile okunena ombembwa te okwimba osipata. Momo ndeilila okupwisa omunu lashaye kwenda omola kwenda momo ndeilila okupwisa omunu lashaye kwenda omola ukaila nahe. Omolulume olipuisa la shahe. Vali twatwala mosimati mbi hanjali ya heko hochita. Lombwa mukaimo olipuisa lana. Londombwa landa tembo yahe yukai. Etali mwati ndikatetia amama ya boyo hati ya esta mashveria. Kakapele kwa la ujoe wachita omolo unakwela. Wenje ovanyani vomunu vakwe patali yahe mwele. Etali ya patala mwehaliendela ala choko. Ovanyani vomunu vakwe patali ya. Chandingile mwe mana na nimwe teke ndipita konjo ya. Omolange teke na woli milamwe alumosu la nimwe teke ndipita konjo ya. Uosole chalwaisha pamwe ina okuti osole amechitito kasungulukilile lu osole chalwa omola chikale omolulume chikale omolukai okuti osole amechitito kasungulukilile ame ukayelula ekulusulia heha mwama kasungulukilile ame uwasanga omwenyo waye ounyelisa pwai uwanyelisa ame omwenyo waye vekolyange eye ousanga. Amém? Tiyevala etali opotuta. Hoje estamos nessa situação. Hapoko tutahi. Igreja, é onde estamos ou não? Wiya katalu. Ele vem, não tardará. Etali ovina yosi vyangwana. Hoje as coisas viraram todas ao avesso. Handi tulu pukili apa tutanyeta. Agora vamos analisar o mundo, o contexto atual. Oto lwali losi lwanyangwina. O mundo está todo agitado.
eji okulitatamisa omuntu lashaye ama muloko wambu ama muloko longola olwali no. Meus irmãos, o filho se rebelar contra o seu pai não é no Ambo, não é em Angola, é em todo mundo. olwali no lwendalo lupesi. O mundo está a correr atrapalhadamente. Boleji lukasho kutila hachile. O mundo não sabe o que está a fugir. Wi akataluka. Ele vem e não tardará. Uo yula. Mas ao vencedor, Eyo kamona ngehumi. este verá a promessa nas suas Siyevala mãos. bamanji. Tupandikisi yocho tuyuli. Vamos aguentar a avalanche. Uwa tupitie kwa baso wa yula. O nosso primeiro caminhante venceu a caminhada. Ocho tutu kwa imo atu E yuli. nós que viemos após ele, então não vamos vencer. Bole ati uo tikule kulusulia henoke omwama. Ele Uele wa disse que sumulu. aquele que Okutikule kulusu. aquele que levar a cruz consigo e me seguir, este vencerá. Okutikule kulusu. Meu irmão, levar Anga a kwa cruz. togaela chimo chali pindikiso kapa kuchina kuchitena okwenda kuchitena. Meu irmão, levar a cruz sobre os ombros não é um fato Olondaka leve. byosi binatu sapo wala. Todas as palavras que ele anunciou antes, Olomito byosi binatu iha. todos os caminhos que ele nos mostrou, Ocho tukatene okuyula. para que possamos vencer. Ebyobyo tuyelula ponoge tubili twinda. Estas são as palavras de ordem para caminharmos com elas. Ocho yape chitwenda labyo. Para que quando estivermos na Toba estrada, soko chitupitina. lá mais na frente, Tuyula. nós venceremos. Ele wali kuminya. Ele prometeu e não falhará. Kwa bayula bakwete onima. Aos vencedores vão receber o galardão. Tusula kolo chisone wajiko. Nós vamos terminar com este capítulo. Keliulu lyesitulilo lya Yohano. No livro de Apocalipse de São João, O capítulo kawali. no seu capítulo 2. Nimbuye kutanga yekwi lepanduwali. No seu capítulo 2, verso 16. Ukasho kupopya ngoko kuyula. Estamos a falar na vitória. Paz, igreja. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti. Oyo mo etali lilo, etali mwene, ndakuli chimwe popya, sanga usanga ochipi. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná. Tuyebeleri. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Hele walilio mana. Dar-lhe-ei uma pedra branca. Bakuihoka wekamwe kanina. E na pedra, um novo nome. Okaweka jojo banjandoto. Onduko yasako aikasimo mali. Muni onduko yokali. Que está lá escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o receber. Ocho likekembela akanduove ndahachoko njia ndopo kuove kwenje ndi liyakalava sipata yomela wange wokasilo batwi ayevelele echi espiritu lipopya la kongero woyula nduiha imwe komana ina yaselekiwa nduiha vo eweliela kwenje kewelia cho kwasonehiwa onduko yokaliye lomwe oyi tengo oyitambula. Chayewala. Tuyule katuyuli. Venceremos ou não venceremos, igreja? Pontuko yangana tuyu. Em nome de Cristo venceremos. Kole kuyula kukwete kupandiki. Mas o campeão precisa suar. Tupandikisia mana wasuku. Vamos lutar, filhos do Senhor. Ojo tukamahiko china echingana akachokupongi ya Para que kotokola. possamos provar desta fruta, deste maná que Deus está Chochi preparando. pongi wa okoki. Está sendo preparado lá na casa
de meu pai. Tikashali chochilo kamwe. Konda chalema. Meu irmão, este reino é pesado. Está descendo vagarosamente. Tiyebala bamanji. Estamos juntos, irmãos. Mestre Dani. Maestro. Nyetu tutepa ko chisola. Chitena moku tutepa ko chinayo chikasho kuyande chi. Tuyuli. Venceremos ou não venceremos? Suku atulave. Deus guarde a todos nós. Akalele todo tempo kabi. Esteja conosco até ao fim dos tempos. Papopia undaka yetu hati. Falamos no nosso evangelho assim. Ngana wa yelui wa wanda kilu mama wa yula. Deus estendeu o seu filho Jesus Cristo e foi à casa do Pai. Ochopanhe tutuyula. Então nós também que o seguimos venceremos. Momo ewa yula le tuvo tuyula. Se ele venceu, nós também venceremos. Suku atukaise. Deus cure todas as nossas enfermidades. Atute yule kolofera yosimimi. Deus nos livre de todo mal e nos proteja de todos os maus ventos. Abindikia o imanho vieto. Deus nos protege as nossas vidas. Eti tupekela kopobola tufimina ofera yokari. Ao dormir que a gente respire e não voar. Atate okutunda kwetu lokuingina que Ele cuide a nossa entrada e a nossa saída. Londuko yomola etimechetu Yesu Em Cristo. nome de seu Filho Jesus Cristo. Tukashokusula. Estamos terminando. Amém.